Deus abençoe cada membro da cantata, derrame sobre cada pessoa que aqui veio ensaiar e contribuir, mesmo nos bastidores, com a paz de Cristo que excede todo o entendimento. E ao Senhor Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Querido, se você puder colocar o seu celular em silencioso ou no vibrador, para se desconectar do provedor da internet ou da telefonia e conectar o seu coração ao provedor do universo, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse instante vai ser muito bom, porque aí não toca durante a reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de falar com os irmãos e com as irmãs, contando inicialmente uma história, para que a gente vá chegando no ponto. Vamos ler a palavra de Deus em seguida, vamos orar e vamos trazer a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Como está o seu coração nesta noite? Essa é uma pergunta que só você sabe responder. Como está o seu coração? Alegre, triste, pesaroso, ansioso com o futuro? Só você sabe. Deus Pai Todo-Poderoso é o único que sabe o que está no coração aqui de todas as pessoas, sem uma única exceção. Então eu queria pedir que hoje você abrisse as portas do seu coração, sua mente, todo o seu ser. Confie que o Senhor, que criou você desde o ventre da sua mãe, nesta noite, Ele quer chegar ao seu coração, Ele quer ficar com você, Ele quer fazer morada no seu coração. E eu quero começar contando uma história. História de um senhor que trabalhou a vida inteira. Ele trabalhava de sol a sol. E ele dizia: eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar todos os recursos, e um dia eu vou comprar um terreno, e vou plantar, e vou regar, e vou ceifar, e vou vender, e vou sustentar meus filhos, meus netos, com o suor do meu trabalho. E assim ele trabalhou durante anos, muitos anos. E quando foi um dia, ele se ajoelhou e orou e pediu a Deus: Senhor, mostra-me o terreno. Eu queria que o Senhor fizesse de forma que eu não tivesse dúvida que este é o terreno que o Senhor tem para que eu realize esse meu sonho. E no mesmo dia ligou um amigo e disse: olha, João, tem um terreno à venda. E a pessoa está querendo viajar amanhã de manhã, ele vai para o Japão, ele vai para o outro lado do planeta. Então ele disse: eu quero vender hoje. Então eu estou ligando para todo mundo que eu conheço. Você tem interesse no terreno? E o João disse: eu tenho, mas eu quero ir ver o terreno. Ele disse: ah, João, então eu vou ter que ligar para outra pessoa, porque nós não temos tempo, o terreno é muito longe, é no interior, e ele viaja amanhã cedo, e ele disse que é para vender agora. Então me desculpe, eu não posso também, sei que você está coberto de razão, não se compra terreno sem se ver, eu não vou te incomodar com isso. Ele disse: não, eu quero o terreno. Ele pensou: eu orei, eu falei com Deus, esse deve ser o terreno que Deus tem separado para mim. Traga os documentos que eu vou assinar. E assinou todos os contratos, a escritura, tudo que podia assinar naquele dia. E o amigo voltou, e o vendedor viajou para o outro lado do mundo. E em seguida, no outro dia, João chamou um amigo e disse: vamos lá. Eu tinha um amigo que era geólogo, entendia muito de solos. Ele disse: vamos lá conhecer este local. Pegaram um carro, fizeram uma longa viagem para o interior. E quando chegaram no endereço com o GPS, que João olhou, ele começou a ficar sem voz, a ficar pálido, e começou a chorar muito. E o amigo: o que está acontecendo, João? Ele disse: este terreno só tem pedra, só tem rocha. Não, nós vamos correr o terreno inteiro. E correram o terreno inteiro, e no terreno só tinha rocha. E João chorou copiosamente.
desesperadamente: Senhor, o que é isso que aconteceu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Continuarei pobre, continuarei lutando pela refeição de cada instante do dia. E enquanto João chorava, o amigo dele disse: João, por que você está chorando tanto, João? Sim, pai, você não entendeu, você é cego. Isso aqui é calcário, isso aqui é brita, isso aqui é basalto. Eu não entendo de rocha, você que entende. Mas eu só sei que plantando aqui não vai dar absolutamente nada. Você não entende a minha aflição? João, se tem uma coisa que eu entendo, é de pedra. E eu quebrei essa pedra aqui, João. E a primeira coisa que eu encontrei aqui foi uma pedra preciosa. João, você é o cara mais rico do mundo, João. Você ficou rico, João. Se nessa primeira pedra que eu quebrei encontrei isso aqui, na outra pode ter ouro, pode ter prata, pode ter tudo que existe de bom, João. Você é a pessoa mais rica que eu conheço, João. Deus realmente ouviu a tua oração. Queridos, a Bíblia fechada, ela é exatamente como a rocha quando João viu. É um livro, tem capa, tem folhas presas, impressas. Não passa de um livro fechado. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, como nós vamos fazer agora, nós podemos ter uma grata surpresa como João na nossa história teve. Então vamos procurar o Evangelho de Lucas no capítulo 2. Nós vamos ler, como está ali, dos versos 25 a 33. Então vamos ajudar os visitantes. Na janeiro 4, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um título acima desse texto: O Cântico de Simeão. Não sei se vocês se lembram, mas Jacó casou com Lia, mas ele amava quem? Não, ele amava quem? Ele amava Raquel. E amava profundamente Raquel. E Lia se sentia desprezada. Então teve o primeiro filho, Rúben, e o segundo filho ela colocou de Simeão o nome, porque ela disse: Deus me ouviu. Viu o meu vexame, a minha vergonha. E esse nome Simeão significa: o Senhor me ouve. E é muito importante a gente entender que Deus ouve a sua oração. Nós temos conversado muito sobre isso. Quando você orar, ore com humildade. Peça a Deus, com sinceridade de coração. Lembre que você está falando com o autor do universo. Nessas suas palavras, mas seja franco e verdadeiro. Não se preocupe com palavras bonitas. Deus não se impressiona com as palavras bonitas dos presbíteros, dos professores e de nenhum ser humano. Mas Deus se preocupa com o coração humilde, contrito e abatido. Seja sincero e lembre-se que Simeão significa o Deus que ouve. E Simeão estava ali no templo. Nós vamos ler o texto agora, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava onde? Revelara-lhe quem? O Espírito Santo. Que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido por quem?
foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, vamos ler juntos: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que ele se dizia. Basta. Vamos orar. Eu quero pedir que você comece orando silenciosamente, à sua maneira. E peça para Deus falar o seu coração nesta noite. Vamos ficar em oração alguns segundos. Sim, ó Deus, a tua palavra foi lida em português, compreensível às nossas mentes, mas precisamos do milagre, da revelação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender o que é que o Senhor tem para o meu coração e para o coração de cada pessoa que se achegou hoje a este tempo, que veio aqui para a cantata de Natal, veio aqui para ouvir a tua palavra, veio aqui para te adorar e para bendizer o teu nome. Pois só tu és Deus de eternidade e eternidade. Um Deus que pode todas as coisas, que conhece o coração de cada irmão, de cada irmã. Seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, seja um ancião. Tu conheces todos os nossos anseios. Tu nos conheces desde o ventre materno. Conheces os nossos bisavós. E conhecerás os nossos bisnetos. Tu já os conheces, porque tu sabes todas as coisas. Então, nesta noite, permeia os nossos corações aqui. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, quando eu contei a história do João, eu falei que o João usou um GPS para chegar até o terreno, coisa da nossa era, da nossa tecnologia. Então hoje nós compreendemos que chegamos praticamente a qualquer canto deste planeta, guiado pelos satélites, que lá de cima sabem exatamente onde nós estamos. Mas para encontrar uma pedra mais preciosa do que havia na terra de João, nós precisamos não de um GPS, nós precisamos de um guia, aquele que sonda o coração de Deus, aquele que perscruta aquilo que nós não conseguimos nem imaginar, o único que consegue sondar os mistérios de Deus. Sabe quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ler agora o texto de forma mais devagar. E eu queria que o tempo todo você dissesse assim: ó Espírito Santo, fala comigo. No seu coração, ó Espírito Santo, fala comigo. Então o texto diz assim no verso 25: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, no parecer de quem conhecia ele, como nós, homens e mulheres cristãs devemos ser, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Querido, querida, o Espírito Santo está sobre você. Então eu quero pedir que nesse instante a gente tenha um pequeno intervalo de tempo, feche o seu olho e à sua maneira peça a Deus que Ele envie o Espírito Santo sobre você. Por favor, faça uma oração rápida.
Pai, nós te agradecemos por esse tempo bendito, te louvamos sobretudo porque o teu Espírito Santo é o único capaz de quebrantar os nossos corações, é o único capaz, ó Deus, de transformar o nosso interior, é o único capaz de trazer à luz as Sagradas Escrituras que para muitos de nós são desconhecidas, mas tu podes, ó Deus, verdadeiramente se deixar a conhecer através do que esta preciosidade tem nos ensinar. Portanto, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa instrução, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o verso 26 diz o quê? Qual é a primeira palavra? Revelar, do verbo revelar, tirar o véu. Quando a cortina se abriu, nós vimos o coral. Então o Espírito Santo foi quem revelou a ele que ele não passaria da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Se você orou para que o Espírito Santo esteja sobre você, você precisa crer que é Ele quem revela o Cristo verdadeiro, o menino Deus. O Natal a gente celebra, como o pastor escreveu muito bem no boletim, e o Natal passa e nós esquecemos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa como veio sobre Simeão e revela a ele alguma coisa, olha, é a maior de todas as alegrias que um homem ou uma mulher pode sentir em sua vida. Então o Espírito Santo há de revelar a mim e a você o Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Rei e o nosso Senhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então nós temos estudado aqui nesta igreja, todo domingo de manhã. E essas coisas são verdadeiras, meus irmãos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, porque o que eu acho de nada vale. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é absolutamente certa e verdadeira. Nós estamos numa época de final de ano. Nós não sabemos o que espera o ano que vem. O que o Espírito Santo tem preparado para nos revelar nos dias seguintes? Se nós estamos em Deus, confiamos que o Espírito Santo está cuidando de nós, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele é o penhor, Ele é a garantia que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então esse Espírito Santo vai nos revelar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Aí você diz, Roberto, são coisas muito complicadas essa, então Ele vai me revelar uma coisa muito... Não, o Espírito Santo vai revelar coisas simples. A escolha da sua profissão, a sua namorada, o seu namorado, a sua casa própria, coisas que lhe incomodam, coisas que são os seus anseios. O Espírito Santo, ele é mais amoroso do que uma mãe caduca. E olha que mãe é aquela pessoa que se preocupa com você mais do que você mesmo. Então o Espírito Santo, ele é assim. E ele vai cuidar de cada uma dessas coisas da sua vida. E o Espírito Santo revelou, descortinou aquilo para Simeão. Imagine Simeão, um senhor de idade avançada. O Espírito Santo tinha colocado isso no coração dele. E ele vendo a hora de chegar ao último dia de sua vida, como muitos idosos se preocupam, e muitos jovens se preocupam também. O dia em que você vai dormir no Senhor. E ele, ansioso com isso, ele sentiu no coração, antes de você fechar os olhos aqui e abrir no céu, você verá o meu Salvador. E Simeão acha que todos os dias ele era o primeiro a chegar no templo e aquele que fechava a porta e apagava lá a lamparina, porque ele esperava ansiosamente esse dia. É o Espírito Santo que vem sobre, é o Espírito Santo que revela. Eu quero pedir ao irmão Raimundo que faça uma oração breve,
para que o Espírito Santo revele a cada irmão, a cada irmã aqui, os mistérios de Deus para o nosso coração. Pode ser? Santo Espírito que está sobre nós, que está em nós, que revele, que ilumine, que dê a sua direção, para que possamos entender os caminhos, os propósitos que tem para a nossa vida. Nós oramos em nome de Deus. Amém. O Espírito Santo sobre Simeão revelou, porque o Espírito Santo passou a habitar no coração de Simeão, e isso para mim é algo maravilhoso demais para compreender, porque se a terra é linda e tem lugares lindos, quando a gente vê as constelações que o telescópio Hubble consegue hoje fotografar, constelações tão lindas, quantos lugares lindos e maravilhosos no universo para Deus habitar. Isaías vai dizer que ele escolheu o coração do homem contrito, o coração da mulher abatida de espírito para morar. O Espírito Santo escolheu o seu coração, meu irmão, o seu coração, minha irmã, para habitar. Você é muito importante. Você é importante demais para que o Espírito Santo escolha o seu coração para habitar. Como eu falei no começo, abra o seu coração, porque as hospedarias de Belém estavam lotadas por causa do recenseamento. E chegava aquele casal humilde, muito pobrezinho, querendo ficar na hospedaria. Olha, eles não vão ter nem dinheiro para pagar. Olha, estamos lotados, não temos lugar para vocês. E o Filho do Deus Altíssimo nasceu aonde? No estábulo. Enfaixado quando nasceu, a mãe o colocou numa manjedoura. Uma das cidades que não tinham famas boas. Raquel, a esposa de Jacó, mais de 1000 anos antes, quando deu à luz a Benjamim em Belém, ela faleceu. Quando Noemi tinha seu marido e seus filhos, eles eram de Belém. E eles todos morreram, essa história corria, e as pessoas conheciam na sinagoga as histórias. E uma das histórias mais terríveis da palavra de Deus, da concubina de Belém, que morreu. Eu não vou falar porque é noite de Natal, mas é uma história terrível de Belém. Então, naquela cidade terrível para se ter um filho, o Filho de Deus estava ali, dentro de um estábulo, numa manjedoura. Eu imagino que as pessoas passavam na porta, iam para lá, iam para cá, passavam perto, e imaginavam, acaso tem algo que se vê dentro de um local simples como esse? Um desprezo. E lá estava o Filho de Deus. E o Espírito Santo disse a Simeão, revelou a ele: calma, Simeão, você não vai fechar os olhos e dormir no Senhor. O verso 27 diz: o que é visto? A primeira palavra, movido pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito que está sobre Simeão, é o Espírito que revela, e é o Espírito que move Simeão para ir aonde? Ao templo. Você não está nesta casa hoje por livre e espontânea vontade. Você pode até acreditar nisso e dizer: eu vim porque o pastor Aldrin me chamou, eu vim porque Doris me convidou, eu vim porque a minha filha canta no coral. Você pode encontrar a explicação que você tiver. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Se você está sentado aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus moveu você, trouxe você, e você está aqui assentado. É o Espírito Santo de Deus quem governa todas as coisas. O Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra, e hoje houve sol aqui. E se ele estivesse 10% mais perto, nós teríamos torrado. E se ele estivesse 10% mais distante, nós teríamos congelado. Então, o Deus que permite um planeta que gira 148 milhões de quilômetros, dá uma volta em um ano, e ele ainda sai rodando feito um peão, e uma lua rodando em torno desse sol, dessa Terra, esse Deus é capaz de absolutamente tudo.
Ele conhece a quantidade de fios de cabelo na sua cabeça. Ele conhece as suas ansiedades, o seu medo e a sua angústia. Ele lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele é quem move você desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe. Até quando você esperneava no ventre da sua mãe, era o Espírito Santo que lhe move, porque movimento é vida, e vida só há em Cristo Jesus. Amém. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, vamos ler juntos, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: queridos, bilhões de habitantes nesse planeta, homens santos, mulheres santas, que deram a própria vida pelo Evangelho, não tiveram o privilégio que Simeão teve. Se eu perguntasse aqui todas as mães, qual foi o momento mais importante da vida dela, certamente ela me responderia: foi no dia que eu peguei o Arildo nos meus braços e o amamentei. Se eu perguntar a alguém até que não foi mãe ainda, talvez ela diga: olha, no dia que eu peguei aquele menino e coloquei junto de mim, eu disse: esse é meu filho do coração. Eu amo quando um pai pega um filho e coloca para dormir, o abraça, ele diz: agora minha vida mudou. Eu era casado, mas agora eu tenho filho. Isso muda a vida de uma pessoa. E Simeão, quando pegou aquela criança nos braços, ele se sentiu a pessoa mais importante do planeta. A vida dele fez sentido. Ele era idoso e ali ele se sentiu em paz. O Espírito Santo encheu o coração dele de paz. E ele pegou o menino nos braços e louvou a Deus. E antes de ler este louvor, eu quero fazer uma dinâmica com cada um de vocês. Eu quero que você, daqui a pouco, você vai fechar o seu olho, mesmo que você seja durão, durona, tá certo? Mas pense que você está no lugar de Simeão. Pense que Maria e José entraram, você olhou para o menino, e o Espírito Santo disse: é ele. Eu quero pedir que você pense um instante que você está com o menino Jesus Cristo nas suas mãos, seja homem ou seja mulher, porque as mulheres têm mais facilidade com essas coisas do que nós marmanjos. Mas imagine aquele bebê fraquinho, carente, frágil, não fraquinho, frágil. Eu quero que você pense ele nas suas mãos e você colocando ele perto do seu coração e orando com ele. Então feche o olho nesse instante e ore pensando que Jesus Cristo, o menino, está no seu braço, bem pertinho do seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus ouviu a tua oração, meu irmão. Deus ouviu a tua oração, meu irmão. Porque Simeão ficou tão feliz que ele começou a falar cantando. Ele começou a cantar e ele conseguiu cantar mais bonito do que o nosso coral. Porque ele estava muito feliz, mais feliz do que o nosso coral. E ele disse assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos israelitas, foi isso? Diante de todos os povos, luz para revelação a quem? Ah, que bênção! Nós éramos gentios e hoje somos o Israel de Deus, e para a glória do teu povo de Israel, povo escolhido
escolhido por Deus para guardar a sua palavra e levar a bom termo durante séculos, para que hoje, Curitiba, 2013, dezembro, lesse esse trecho daquele homem Simeão, naquele templo, quando ele orou e disse que esta revelação é para você, meu irmão, é para você, meu irmão, que Jesus Cristo, Ele é o teu Salvador. E ele fechamos o texto aqui da palavra de Deus, que diz assim no verso 33, estava o pai e a mãe do menino, o quê? Admirados. O que será isso que está acontecendo? Queridos, eu quero voltar para o capítulo 1 e quero ler o verso 11, porque nunca mais você vai esquecer, porque é 1, o primeiro, né? Capítulo 1 de Lucas, verso 11. E o que é que o texto diz? Vamos ler juntos. Amém. Porque o texto é 2:11. 2:11. Você depois tem que lembrar que é 2:1, né? Vamos lá? É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ah, que coisa linda, né? Quem dera a gente pudesse dizer que em cada coração, hoje aqui presente, dissesse, é que hoje aqui neste tempo, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que verso tão pequeno e que teologia tão importante. O Salvador. Salvador de quê? Salvador de quê? Mas eu não consigo compreender. Naquela cidade de Belém, o inimigo fez de tudo para destruir. Ele juntou todos da equipe dele para fazer o mal. Ele tentou destruir. E ele mandou, pouco tempo depois, os piores dos seus homens, enviados por Herodes, todos guiados pelo inimigo. E todas as crianças, com menos de 2 anos de idade, foram mortas. Uma das maiores atrocidades que existe registrado na palavra de Deus. E você pensa, às vezes, Salvador de que eu preciso? Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos do Salvador. Existe um arqui-inimigo de Deus, que quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Quer jogar na lama, quer vê-lo drogado, quer vê-la prostituída, quer vê-la amargurada, quer vê-la sozinha, quer vê-lo sem esperança de vida, quer vê-lo achando o pior de todas as criaturas. E ele trabalha, e trabalha sempre. O inimigo faz tudo o que pode fazer para que você se sinta muito mal. E esse texto diz que nós precisamos de um Salvador. Se esse Salvador nasceu no seu coração nesse instante, se já nasceu, que nasça novamente, não tem nenhuma dificuldade com isso. Nasça um Cristo ainda mais amoroso, mais carinhoso e mais amigo seu, se é que é possível isso, mas no nosso entendimento humano, que nasça a cada Natal Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ele diz que é Cristo. Cristo é ungido. Cristo significa o Messias. Cristo significa o coroado. Cristo significa o rei. Cristo que significa o presidente de todas as coisas, o imperador do bem, o rei dos reis. É isso que quer dizer Cristo Jesus. E depois, o Senhor. O Senhor é o dono. É aquele que é verdadeiramente o dono de todas as coisas. Não há absolutamente nada neste planeta que não tenha sido criado pelas mãos de Deus. Então, querido, quando a gente abre a palavra de Deus e vê que há um guia, que nós pedimos a Ele, o Espírito Santo, que vem sobre nós ao nosso coração,
que nos revela esses mistérios de Deus e que nos move a vir ao templo como Simeão foi ao templo. É este Espírito Santo que vai fazer, porque no seu coração tem algo muito mais precioso do que a pedra da história do jogo. O que está sendo colocado aqui, eu quero concluir dizendo isso, meus irmãos, não é a minha opinião. Não pense que eu estou falando coisas indevidas. Na virada do ano tem uma coisa que nós conhecemos brasileiros chamada Mega Sena. Muitas pessoas sonham com isso. Imagine que alguém jogou e perdeu, e deu um vento e o vento caiu no bolso da sua camisa. E no dia você diz: nem joguei porque sou crente e confio no Senhor, mas eu ganhei na loteria. O texto diz que aquele homem encheu os celeiros. Disse: olha, o que você tem? O Senhor hoje vai fechar os olhos. Para quem vai ficar? Essas coisas passam. Essas coisas passam. Mas Cristo Jesus, essa pedra angular, essa pedra preciosa, nunca passará. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo descerá sobre você. E o seu coração será como aquela manjedoura. E vai receber o Filho do Deus vivo. Ali, Maria gerou no ventre. Você é convidado a gerar no coração. Vamos orar. Bendito Deus, te agradecemos pelas crianças de nossa igreja. Ah, Deus, como somos felizes vendo os bebês, as menininhas que têm nascido aqui, que têm enchido o teu templo de tanta alegria e de gozo. Como é bom ver a Nathalie cantando aqui, louvando o teu nome. Porque tu podes suscitar até nos bebês o mais belo louvor. Queremos te agradecer, Senhor, porque há cerca de 2.000 anos atrás, naquela manjedoura, nasceu Cristo Jesus, o menino Deus. Ó Senhor, e queremos te pedir que no dia de hoje, o nosso coração esteja aqui aberto, como uma manjedoura lindamente preparada para receber o Filho de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. E se dissermos que não somos pecadores, te fazemos mentiroso, porque a tua palavra assim diz, que eu sou pecador. Preciso que o Espírito Santo me lave com o sangue derramado na cruz, para que depois de lavado dos meus pecados, nascendo do céu, o Espírito Santo coloque em meu coração o menino Jesus, e que ele, Senhor, cresça em mim em graça, que ele cresça em mim em sabedoria, ó Deus, para que os meus pensamentos mudem. Eu não me agrade mais das coisas ruins, mas me agrade das coisas que te agradam. Que esta igreja pregue a Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Quero pedir que nesse instante o Espírito Santo desça sobre este lugar, não para falarmos línguas que ninguém entende, mas para falarmos a língua que todos entendem, que é a língua do amor de Deus. Tudo isso, ó Deus, eu te peço, em nome de Cristo e para louvor da tua glória. Amém.